Uma pessoa precisa ter vitalidade para viver uma vida alegre e feliz. Como um carro que ficou sem gasolina, uma vida sem vitalidade pode parecer bonita por fora, mas não pode cumprir seu papel. O que precisamos fazer para viver uma vida repleta de vitalidade? Número 1. Uma vida de expulsar os demônios e vencer. Primeiro, devemos nos posicionar contra Satanás e expulsar demônios. As pessoas podem dizer: os demônios podem ser reais no século XXI? No entanto, ninguém pode negar a existência de demônios. Como o poder invisível por trás, os demônios estão destruindo a vida e lares de muitas pessoas hoje. Deus fez o jardim do Éden, onde não havia mal nem destruição. Tudo foi providenciado e assim Deus deu a Adão e Eva. Quem destruiu Adão e Eva? Quem tentou e influenciou mal Adão e Eva nos bastidores? Era o diabo. E Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. Quem despertou o ciúme ardente no coração do irmão mais velho para matar seu irmão mais novo? A Bíblia diz claramente: não seja como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. 1 João 3,12. O diabo entrou em Caim e surgiu um ciúme ardente. Então aconteceu a tragédia de Caim matar seu irmão Abel. Novamente, o que aconteceu com o rei Saul para que seu caráter tenha mudado? Ele foi o primeiro rei dos israelitas, mas como ele se rebelou contra Deus, um espírito maligno veio sobre ele. Então sua personalidade foi completamente distorcida e ele foi transformado em um homem cruel e violento. E Judas de Iscariotes não vendeu apenas Jesus. A Bíblia diz que o diabo entrou nele. Então Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ainda que os demônios sejam invisíveis, eles roubam, matam e destroem pessoas nos bastidores. Ainda hoje, o diabo e demônios dão má influência para as pessoas seguirem os caminhos deste mundo, onde não há Deus, e caem na destruição eterna, seguindo seus desejos pecaminosos e ganância, enquanto os demônios trabalham nos bastidores. Efésios 6, 11 e 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo escuro e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Devemos vestir a armadura completa de Deus para resistir ao diabo e expulsar demônios, para viver uma vida animada. Quando Jesus trabalhou nesta terra, ele expulsou demônios, onde quer que fosse. Em seu ministério público, ele expulsou demônios desde a primeira proclamação do Evangelho. Quando Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum e começou a ensinar, um homem em sua sinagoga que estava possuído por um espírito maligno gritou: "Fique quieto", disse Jesus severamente, "saia dele". E os demônios imediatamente saíram dele e o deixaram. Portanto, desde o início da proclamação do Evangelho, Jesus curou os oprimidos pelo diabo e aqueles que estavam possuídos por demônios, e assim manifestaram o poder do Evangelho a todo o mundo. Jesus testificou o Evangelho do Reino de Deus e expulsou demônios por onde quer que fosse. Além disso, Jesus disse a seus 12 discípulos expulsar demônios quando eles pregassem o Evangelho do Reino de Deus, e também disse aos seus 70 discípulos que expulsassem demônios.
Quando ele ressuscitou e ascendeu para o céu, ele deixou o seu comando final aos seus discípulos, dizendo: "E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, eles pegarão cobras com as mãos, e quando beberem veneno mortal, não vai machucá-los de alguma forma. Colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados." Marcos 16, 17 e 18. Se a obra dos demônios não for séria, por que Jesus continuou expulsando demônios e finalmente deixou seu comando para expulsar demônios? Portanto, devemos expulsar demônios para viver uma vida viva como indivíduos ou em casa. Um membro de nossa congregação tinha um pai que geralmente marcava uma data para um xamã para realizar um exorcismo. Ela começou a ser oprimida espiritualmente e a doença continuava chegando até ela. Depois que ela se casou, ela roubou muito dinheiro e foi acometida de um distúrbio emocional. Então ela teve de receber psicoterapia. Ela sofria de dores de cabeça extremas e ouvia coisas e não conseguia dormir nem comer nada e acabou com fraqueza por todo o corpo. Ela foi tratada com acupuntura e até tomou 380 doses de filoterapia. Ela também mudou de casa 4 vezes e teve exorcismo para isso, mas nada adiantou. Ela finalmente quase desistiu de sua vida. Então, nossas diaconisas a convidaram para a nossa igreja. Quando ela entrou no santuário, ela estava delirando e não conseguia mover seu corpo. Então ela se deitou e participou do culto de adoração. Na hora da cura divina, eu disse de repente: "Hoje, agora, Deus cura uma mulher de 30 e poucos anos que teve todos os tipos de demônios." Mais tarde, ela testemunhou que estava tão doente que não conseguia ouvir nada sobre meu sermão. Mas a proclamação de cura divina foi ouvida tão claramente, e ela poderia ficar de pé sozinha, e com o passar do tempo, ela se tornou melhor. Então, depois de 6 meses, ela estava completamente curada de suas dores de cabeça e outras várias doenças. Podemos resistir ao diabo e expulsar demônios porque Jesus vive em nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este Jesus está agora dentro de você. Como Jesus está dentro de você, você pode resistir ao diabo em nome de Jesus, e o diabo fugirá de você de 7 maneiras, mesmo que venha de uma maneira. Em segundo lugar, uma vida cheia do Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito Santo, viver uma vida, cheia de vitalidade. Hoje, para resolver os problemas nos indivíduos, lares, sociedade e país, e até assuntos mundanos, devemos confiar no sangue de Jesus na cruz e vir diante dele e se arrepender de nossos pecados. Então, Deus abrirá a porta do céu e derramará o Espírito Santo sobre nós. Assim, o poder criativo do Espírito Santo resolverá todos os problemas. Gênesis 1:2 diz: "Ora, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas." Quando a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a superfície do abismo, as trevas se transformaram em luz, a desordem em ordem e a morte em vida. Hoje, embora indivíduos, lares, meios de subsistência, crianças, negócios, sociedade, o país e o mundo inteiro são informes e vazios, e a escuridão está sobre a superfície das profundezas, se apenas reconhecermos, acolhermos, convidarmos e confiarmos no Espírito Santo, ele pairará sobre
onde há apenas caos e escuridão, e resolverá todos os nossos problemas, e o trabalho de mudança e criação se manifestará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o poder e a autoridade deste mesmo Cristo aparecerão por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e Jesus. Então, hoje, o Espírito Santo trabalha ativamente. Onde quer que o Espírito Santo opere, uma incrível mudança e criação se manifestarão. Há muito tempo, uma criança de nossa congregação foi ao hospital porque seu nariz estava entupido e seu médico disse que ele deveria ir a um grande hospital para um exame médico completo. Ao fazer um check-up médico, foi diagnosticado com rabdomiosarcoma. Esta doença era, naquela época, uma doença rara, sem qualquer causa ou tratamento. Seu médico disse que ele estava em estágio terminal de câncer e uma operação era uma opção final. No entanto, eles teriam que cortar metade do seu rosto para remover o nódulo de câncer e mesmo após a operação, ele não poderia viver mais de 5 anos. Como sua mãe se sentiu desanimada com isso? No entanto, ela expulsou todos os pensamentos negativos que o diabo trouxe e aplicou a lei do olhar e imaginar o estado saudável de seu filho e começou a orar. Enquanto ele recebeu tratamento anticâncer, ele ficou tão fraco na radioterapia, tantas vezes ele foi levado às pressas para a sala de emergência, mas sua mãe não parou sua oração. Quando ele foi hospitalizado, os médicos não permitiram que ele saísse. Ela pegou a máscara do filho e me trouxe para orar. Então, eu coloquei minha mão sobre ela e orei fervorosamente a Jesus por ele. Quando ela voltou com a máscara e colocou-a em seu rosto e orou, um milagre aconteceu. Foi-lhe dito que ele não poderia fazer isso, muito menos se recuperar totalmente, mas seus números de câncer caíram ao normal. Mesmo que a sombra da morte oprima nossa vida, à medida que o Espírito Santo vier pairar sobre nós, a obra de cura e vida se manifestará. O Espírito Santo nos dará vida. Então, se ele vier, viveremos uma vida que transborde vitalidade. E ele muda a vida com caos, vazio e escuridão para a bela vida que Deus ama. Para que possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos orar fervorosamente. Jesus disse em Mateus 7,7, como segue: pedi e dar-se-vos-á, procure e achará, bata e a porta se abrirá para você. Portanto, para a plenitude do Espírito Santo, devemos orar por 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Os cristãos devem orar mais de 1 hora por dia para serem cheios do Espírito Santo. Quem orar mais de 1 hora intensamente diante de Deus pode manter a plenitude do Espírito Santo. Não importa quantas vezes você venha e vá à igreja, se você não tem uma comunhão profunda com Deus através da oração, o Espírito Santo não pode encher seu coração. Assim, todos os dias eu acordo de manhã cedo e oro mais de 1h30 ou 2 horas. A menos que eu ore assim, não posso deixar de sentir um vazio em meu coração. Tudo que eu tento naquele dia não vai funcionar e algo ruim acontece. No entanto, se eu orar 1h30 ou 2 horas e conversar com Deus e servi-lo primeiro, meu coração está cheio do Espírito Santo e a alegria transborda.
Então não importa o que acontece, Deus me dá poder e habilidade e sabedoria e inteligência para resolver qualquer problema, para que minha vida transborde de vitalidade. Em terceiro lugar, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Para viver uma vida cheia de vitalidade, devemos receber a orientação e ajuda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo da quarta dimensão trabalha no mundo tridimensional, o trabalho de mudança e criação se manifestará em nossas vidas. O Espírito Santo nos dá sonhos e visões. As pessoas vivem com sonhos. Não importa em que estado miserável estejamos e nossos corações se tornem sem forma e vazios e as trevas cubram as profundezas, devemos ter sonhos pelo qual o Espírito Santo paira e os cria. E ele também nos dá fé. Então, mesmo que um obstáculo intransponível esteja em nosso caminho, o Espírito Santo nos dá fé para superá-lo e tornar-nos mais que conquistadores. E o Espírito Santo traz mudança e criação através de nossa confissão com a boca. Jesus disse em Marcos 11:23, como segue: Eu lhes digo a verdade, se alguém disser a esta montanha, vai, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que o que ele diz vai acontecer, será feito para ele. Devemos saber que nossa palavra falada tem uma enorme influência em nossa vida. As palavras são a praça de comunicação entre os humanos. Além disso, palavras podem ser a praça de comunicação entre os humanos e Deus, e também entre os humanos e o diabo também. Se dissermos palavras dadas por Deus, Deus estará conosco. Enquanto se falarmos as palavras favoritas dos demônios, eles entrarão em nós. Por suas próprias palavras, os demônios podem deixá-lo ou entrar em você. Pelas suas palavras, Deus vem até você. Portanto, devemos falar centrado em Deus. As palavras centradas em Jesus e as palavras centradas na cruz. Quando cremos em Deus com nossos corações e confessamos com nossas bocas, o Espírito Santo opera de acordo com as nossas palavras, e o Espírito Santo está conosco como nosso conselheiro para nos guiar. Um ar envolve a terra, o Espírito Santo da quarta dimensão envolve o mundo tridimensional. O Espírito Santo sempre permanece conosco e nunca nos deixa, mas estará conosco para sempre. Portanto, não estamos sozinhos neste mundo. Hoje você e eu não estamos abandonados como órfãos. Para os cristãos, Deus envia o Espírito Santo para entrar dentro de nós e ajudar nossas fraquezas. Todos os dias sentimos nossa fraqueza neste mundo, queremos amar, mas surge o ódio, e desejamos a paz, mas vem a ansiedade e o medo. Tentamos ter fé, mas a dúvida surge em nossos corações. Neste momento, o Espírito Santo vem nos ajudar. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos pelo que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não podem expressar. Quando confiamos no Espírito Santo e oramos, ele transforma nosso ódio em amor, ansiedade em paz e dúvida em fé. Por isso devemos receber sua orientação e ajuda. Somente quando o Espírito Santo nos guiar, as mudanças virão em nossa vida. Assim, o Espírito Santo é como uma locomotiva em nossa vida de fé. No passado, haviam tantos vagões de carga na estação de Busan. Os vagões foram carregados com carga pesada na ferrovia. Mas os vagões não podiam se mover sozinhos.
Alguns vagões de carga ficaram por 3 dias, enquanto outros permaneceram na ferrovia por 1 semana ou 1 mês sem se mexer. Quando esses vagões se moveriam? Quando as locomotivas a motor chegassem e fossem conectados com eles e assobiassem e avançassem, aqueles vagões seguiriam em filas. Então, eu percebi profundamente em meu coração que sem a locomotiva motorizada, os vagões não podiam se mover e, por melhor que fosse o frete que está carregado, sem a locomotiva, os vagões não poderiam se mover. Hoje é o mesmo com a obra do Espírito Santo. Somos como vagões, então não podemos nos mover por conta própria. Não importa o quanto possamos aprender e quão inteligentes possamos ser, ninguém pode trabalhar sozinho. Não importa quantos tesouros possa carregar, apenas fique onde está. Mas se o Espírito Santo nos guiar como a locomotiva, podemos avançar com força. Portanto, para viver uma vida de sucesso, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Somente quando o Espírito Santo nos guiar, então podemos evangelizar, pregar o Evangelho e entregar nosso amor. Hoje, nossa congregação cresceu para uma das maiores igrejas do mundo, porque tem ligação com a locomotiva do Espírito Santo desde a igreja de tendas em Bulvandong. Mesmo que nada fosse visível, audível ou palpável, pois o Espírito Santo nos guiou até agora, podemos correr com força até agora. É o mesmo com você. Mesmo que você seja fraco e indefeso, se você estiver conectado com o Espírito Santo, ele conduzirá a sua vida e a mudará lindamente. Para sermos guiados pelo Espírito Santo, devemos reconhecer, acolher, convidar e confiar nele. É porque o Espírito Santo tem personalidade. O Espírito Santo tem conhecimento, emoção, vontade e personalidade. Mesmo sendo invisível, o Espírito Santo está conosco como o vento. Portanto, devemos reconhecer, acolher, convidar e confiar no Espírito Santo como aquele que tem personalidade. Para fazer isso, devemos confessar: Espírito Santo, eu sempre reconheço, acolho, convido e confio em você. Espírito Santo, nosso conselheiro, eu quero te agradecer. Por favor, me guie agora. E devemos obedecer à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo é o comandante-chefe da igreja e somos seus servos a serem chamados para o ministério de Deus para salvar almas. Assim, devemos sempre trabalhar de acordo com a vontade do Espírito Santo o tempo todo. Não devemos insistir em fazer tudo sozinhos. Devemos sempre obedecer à vontade do Espírito Santo e seguir sua orientação. Só então o Espírito Santo pode nos ajudar e nossa vida transbordará de vitalidade. Portanto, você deve expulsar demônios em nome de Jesus Cristo e ser cheio do Espírito Santo. E reconhecer, acolher, convidar e confiar no Espírito Santo, nosso conselheiro. Através deste simples movimento espiritual, a vitalidade de nossa fé reviverá e poderemos ter uma característica brilhante como crentes. Eu te abençoo em nome do Senhor, que de agora em diante todos vocês possam experimentar mudança e criação em sua vida, confiando no Espírito Santo e viver uma vida transbordando de vivacidade. Aleluia! Agora, cada um de vocês adora a Deus em sua casa agora. Mas Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo estão com vocês. Portanto, Deus permite que você viva uma vida
onde você possa desfrutar de boa saúde e você possa ter vida ao máximo através da oração. Se você estiver doente, por favor, coloque sua mão em seu lugar dolorido. Se você tiver algum problema, coloque a mão no coração. Deus Pai, seus filhos não podem vir ao santuário, eles convidam você em suas casas e oram com todas as suas forças. Por favor, Deus Pai, coloque a mão sobre seus filhos e que todos eles sejam curados. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você, demônio, nosso inimigo, vá embora agora mesmo. Vá embora, vá embora. Deus Pai, Jesus que morreu e ressuscitou, criou os céus e a terra e recria o mundo inteiro e é o Deus que salva todo o nosso povo. Por favor, nos dê milagres através de Jesus, que nossas almas prosperem, que tudo em nossa vida prospere, sejam saudáveis. Hoje, pela fé, deixe a maravilhosa graça de Deus aparecer. Deixe um milagre acontecer. Em nome de Jesus, que um milagre aconteça. Deixe um milagre acontecer. Deixe um milagre acontecer. Graças a Deus, um milagre acontece. Hoje Deus permite felicidade e alegria em nossos corações. Ele expulsa o diabo. Queremos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém.